Mateus 27, começando no verso 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima de sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Que Deus nos abençoe com esse texto lido da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, agora que lemos a tua palavra,
Fala conosco, Senhor. Fala através do teu Espírito. Fala o meu coração e fala o coração dos meus irmãos que estamos juntos nesse culto online. Nós cremos que o Senhor tem uma palavra para cada coração nessa oportunidade. Assim oramos e já pela fé agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, daqui a pouco nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia faz nos lembrar a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, o corpo de Cristo, o sangue derramado naquela cruz para nos salvar. Por isso, nós queríamos hoje pensar um pouco sobre a cruz de Cristo. O que ela representa, o que ela representou e representa até hoje para mim e para você e para todo cristão. Nós queríamos começar dizendo que a cruz de Cristo ela é pré-histórica, ou seja, ela veio antes da história. Pastor, como assim? Não foi no século I? Sim. No século I foi a execução do plano. Mas esse plano, ele já estava incrustado no coração de Deus antes da fundação do mundo. Como assim, pastor? Vamos ver o que a Bíblia diz? A Bíblia fala exatamente isso. Olha o primeiro texto. E aí eu vou dividir a tela com vocês, aquilo que eu disse, né? Eu quero aí melhorar aí a nossa transmissão, né? Então, eu quero dividir a tela e vou mostrar, então, esse texto aí para vocês, ok? Deixa eu me colocar aqui no cantinho para vocês me verem, né? E está aí o primeiro texto, olha, 1 Pedro 1, de 18 a 20, diz assim, ó, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido. Presta atenção agora, aí, ó, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ok? Esse é um dos textos que fala que a cruz de Cristo ela já estava planejada antes da fundação do mundo. Olha um outro texto que eu quero mostrar para vocês, que está em Apocalipse 13, 8. Apocalipse, que nós estamos estudando às terças-feiras, não é verdade? Olha o que diz aí. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi o morto, presta atenção agora, desde a fundação do mundo. Né?
mais um texto que diz que, na realidade, a morte de Jesus, ela foi planejada pelo próprio Deus, por amor à sua criação, antes da fundação do mundo. Né? E temos aí um outro texto ainda, de Atos 2, 23. Olha o que diz aí. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, um pré-conhecimento de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pela mão de injustos. Então, esse texto fala também, não é, de como Cristo, Deus já tinha presciência desse sacrifício de Jesus antes da fundação do mundo. Então, queridos, nós podemos afirmar, e é importante que você entenda isso, que o Calvário, a cruz de Cristo, não foi um acidente. Não foi um acidente de percurso, mas sim um plano divino, um plano traçado pelo próprio Deus. Né? Cristo veio com a missão de morrer. A morte na cruz sempre esteve na agenda de Deus, na agenda de Cristo. E a prova disso é que o próprio Jesus profetizou várias vezes que ele veio para morrer. Jesus não morreu como um mártir. E aí, às vezes, tem um hino que diz que ele foi mártir. Jesus não foi mártir. Por quê? Quem é um mártir? O mártir é alguém que é tomado pela força e então, morto. Por uma causa qualquer, mas ele é tomado pela força. Jesus não. Ele voluntariamente, aleluia, ele entregou a sua vida por mim e por você. Por mim e por você. A Bíblia diz que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí eu vou novamente compartilhar a tela com vocês para a gente mostrar aqui alguns textos aí, tá bom? Olha aqui, ó. O João 1, 29. Né? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembram do Cordeiro, lá no Velho Testamento, que era trazido para os sacerdotes imolarem e oferecerem, né, o seu sacrifício pelo pecado do homem? Pois bem, a Bíblia diz que Jesus foi o Cordeiro de Deus, aquele que veio para ser morto. E tem esse outro texto aí de João 3,14, que faz uma referência lá atrás, quando Moisés levantou uma serpente de metal, porque as serpentes estavam mordendo o povo de Israel no deserto. E aí Moisés levanta aquela serpente. E o texto diz, né, lá do Velho Testamento, que quem era mordido, se olhasse para a serpente de metal que Moisés tinha levantado, aquelas pessoas eram curadas. Olha, que aquela serpente, lá no deserto, ela era uma pré-figura de Cristo. Porque um dia também nós olharíamos para Cristo
e seríamos salvos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Né? Mas há um outro texto, eu vou deixar aí a tela ainda compartilhada, que fala aí que ele é o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. É um texto grande aqui de João 10, de 11 a 18, não sei se aí no teu computador, na TV, no celular. Se for no celular vai ser difícil, mas se tiver no computador ou na TV vai ficar mais fácil, né? Diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, é quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Agora, relacionando agora Jesus como bom pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, não é? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho, aleluia, e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Presta atenção agora, queridos. Olha aqui, ó. Ninguém a tira de mim. É Jesus dizendo o seguinte, ó. Ninguém me tira a vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar a vida e também para reavê-la. E este mandamento recebi do meu Pai. Ok? Deixa eu ver, acho que tem mais um texto aqui. Tem. O texto agora, que fala também que Jesus é o grão de trigo que cai e morre para produzir muitos frutos. Né? Eu vou ler a parte de baixo ali. Né? Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Queridos, Cristo, ele foi para a cruz, não porque os judeus o tenham simplesmente o entregado ou o entregue por inveja. Não apenas porque Judas traiu a Jesus por dinheiro. Não apenas porque Pilatos o condenou por absoluta covardia. Não vejo culpa nesse homem. E ele lavou as mãos. Lembra disso? Então, pastor, por que Cristo foi para a cruz? Cristo foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. A cruz de Cristo é a maior prova do amor de Deus para com o homem, criado à sua imagem e semelhança. Cristo foi para a cruz porque ele se entregou a si mesmo, graças a Deus, por mim e por você. Podemos dizer também, querido, que o Calvário, o lugar onde Jesus foi crucificado, ali se travou o maior drama da história. O Calvário, ele foi o palco
da justiça de Deus. Preste bem atenção, isso é importante. Ali no Calvário, a justiça de Deus foi contemplada, foi realizada. Porque a Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores e o salário do pecado é a morte. Nós teríamos que morrer, a morte eterna. Jesus, então, quando ele morre no lugar, ele satisfaz a justiça do Pai. Naquela cruz, Deus, a morte de Cristo, né, mostra que o seu consumado repúdio ao pecado foi pago na morte de Cristo. Agora, o Calvário não é só o palco da justiça de Deus, mas é também o palco do infinito amor de Deus por mim e por você. Porque ali, naquela cruz, naquele Calvário, Deus não poupou o seu próprio Filho para nos salvar. Deus deu o seu próprio Filho. Você que é pai, você que é mãe, você já pensou o que é dar o próprio filho por alguém que não merece? A cruz de Cristo, portanto, é o nosso êxodo, a nossa libertação. Lembra que é o êxodo lá no Velho Testamento de Israel? O êxodo é quando eles são libertos da escravidão do Egito, dos egípcios, aonde eles ficaram por 400 anos, e o Senhor Deus vai lá e os liberta. Ali chama-se o êxodo, a saída da escravidão para uma terra prometida. A cruz de Cristo é o nosso êxodo. Da onde? Do pecado, das garras de Satanás, das garras do pecado. Eu queria ver também as cenas desse drama da história que acontece ali na cruz do Calvário. Primeiro, eu queria ver as acusações, queria ver com você as acusações que fizeram contra Jesus ali naquela cruz. Acusações que deveriam estar sobre mim e por você. Jesus, e a gente vai perceber isso, ele é acusado pelo Estado. Quem? Roma, que era o povo, o reino que dominava naquele momento, era o Império Romano. Os judeus agora não tinham mais rei. Eles estavam subjugados ao Império Romano. E ele também é acusado pela religião. Qual religião? Dos judeus, o judaísmo. Não é? A gente percebeu também que o próprio povo, insuflado, né, pelos sacerdotes, pelos religiosos, o próprio povo pediu a condenação de Jesus. E uma das coisas piores, chamaram testemunhas falsas contra Jesus, né? A gente vê pelo texto bíblico que Jesus foi acusado, julgado, sentenciado e condenado à pena de morte, sem ter cometido pecado algum. Apenas por amor ao homem que ele havia criado à sua imagem e semelhança. E que no jardim do Éden rejeitou a Deus, rejeitou a sua orientação, duvidou da sua palavra,
pecou e caiu da comunhão com Deus. Como disse, as acusações que se levantaram contra ele eram falsas. As testemunhas foram subornadas. Podemos dizer que a condenação de Jesus foi o maior e mais perverso erro judicial da história. Você já ouviu falar de pessoas, né, que foram presas, passaram 20, 30, 40 anos na prisão e depois de todo esse tempo descobriram que ele era inocente? Vocês já ouviram histórias verídicas como essas? Pois bem, Jesus foi acusado, julgado, sentenciado, condenado, sem ter nenhuma culpa, absolutamente nenhuma. Jesus também foi acusado de sedição política. Eu vou dividir, então, a tela mais uma vez com vocês, para mostrar agora, né, esse texto aqui, ó. Olha o verso 37. Aí você pode acompanhar, se você estiver com a sua Bíblia, né, que o texto de Mateus 27 é o texto que nós estamos estudando. E agora vamos ver o verso 37 aí, ó. Por cima da sua cabeça, lá na cruz, puseram escrita a sua acusação. Qual era a acusação? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Por que é uma acusação de sedição? Gente, os judeus estavam sob domínio romano. Os judeus não podiam ter um rei, porque seria uma insubordinação contra Roma, que os havia dominado. Então, acusar Jesus de rei dos judeus seria uma sedição, tipo de uma revolta. E é por isso que os próprios judeus, por inveja, acusam Jesus de sedição política. Colocam Jesus contra o Estado. Que era o Estado? Roma. Que era o rei? César. Né? As motivações de Jesus e a sua missão foram questionadas. Acusaram de Jesus de querer o trono, em lugar de abraçar uma cruz. Jesus nunca disse, não é, que ele estaria vindo para o trono. Eu acabei não compartilhando aqui. Eu cliquei, mas faltou um detalhe. Ó, o texto está aí, né? O texto que eu li do verso 37. Né? A acusação contra Jesus é que ele era rei dos judeus. E essa acusação foi pregada, foi colocada sob a cruz de Jesus em 3 idiomas, no hebraico, no grego e em latim. O hebraico simbolizando a língua da religião, o grego a língua da filosofia e o latim a língua da lei romana. Né? Tanto a religião como a filosofia e a lei se uniram para condenar Jesus. Mas ele fez daquela cruz um instrumento para salvar a mim e a você, para salvar a obra da sua criação, o homem que ele havia criado à sua imagem e semelhança. Mas Jesus também é acusado de blasfêmia. Olha aí o verso 40. Olha o verso 40, né? Jesus é acusado de blasfêmia. Ó tu que destróis, e aí vamos ler primeiro a parte B,
que é a segunda parte, ok? Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Queridos, por que Jesus é acusado de blasfêmia? Porque ele dizia que era o Filho de Deus. E os judeus, como não reconheciam Jesus como tal, o acusaram de blasfêmia. Não é? Como? A gente conhece a mãe dele, a gente conhece os irmãos dele, as irmãs dele. Como é que ele é filho de Deus? Então, a acusação que tem aí de blasfêmia, porque ele se dizia filho de Deus e nós sabemos que ele era e que ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Não é? Os judeus ficam perplexos, escandalizados, quando Jesus se apresentou como o próprio Filho de Deus. Eles chegaram a rasgar as suas vestes, dizendo, ele blasfema. E lá na cruz, o próprio Jesus, ele é escarnecido. Não é? Agora, na primeira parte do versículo 40, que a gente está mostrando ainda aí, Jesus foi acusado de ser um impostor. Olha a primeira parte do verso 40. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Gente, eles não tinham olhos para ver, não tinham ouvidos para ouvir, nem coração para entender o que Jesus falava. Eles pensavam que Cristo estava se referindo ao templo de Jerusalém, o templo de Herodes, enquanto Jesus falava do seu corpo, da sua morte e ressurreição. Então, Jesus foi acusado de ser um impostor. Olha, esse templo aqui levou não sei quantos anos para ser construído. E você diz que destrói e vai construir em 3 dias. Tudo isso aqui, você é louco. Né? Você é um impostor. Né? Porque as pessoas não entenderam, os judeus não entenderam daquilo que Jesus estava falando. Né? Jesus foi ainda acusado, olha o verso 42 agora. Jesus foi acusado de ser salvador. Olha o que disseram para Jesus. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Interessante, né? Ele foi acusado de salvar os outros. Mas eu queria que você pensasse uma coisa agora. Se Jesus atendesse a esse clamor bobo, sem propósito, dessas pessoas, se Jesus salvasse a ele mesmo, sabe o que ia acontecer? Ele não poderia nos salvar, salvar a mim e também a você. A morte dele foi para que eu e você tivéssemos vida. Ele veio para morrer. Já falamos ainda há pouco que a morte não foi um acidente. Nossa, pegaram a Jesus e ele foi pego de surpresa. Não, não. A gente está aprendendo isso hoje aqui. Né? Agora, vamos ver o verso 43. Primeiro 43, depois 63. Jesus foi acusado de usar indevidamente o nome de Deus. Eles pensavam que Jesus era um embusteiro. Olha aqui, ó. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Se Deus quer bem, se ele é filho, que Deus, então,
venha livrá-lo agora, porque ele disse, sou filho de Deus, entenderam? Acusaram Jesus de usar indevidamente o nome de Deus. Como é que você é filho de Deus e está nessa cruz aí? Para eles, para os judeus e para aquelas pessoas, Jesus era um mentiroso, um lunático, alguém que vive no mundo da lua, que procurava enganar os fracos, né? Ao afirmar que ele confiava em Deus e que Deus o amava e queria bem, né? Eu vou deixar a tela ainda compartilhada, porque nós vamos ver agora o verso 39. O verso 39. Uma das coisas que acontece naquela cruz é o desamparo de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi desamparado. Primeiro, desamparado pelo povo. Olha o verso 39. Os que iam passando e viam ele na cruz, blasfemavam dele, meneando a cabeça, né? E dizendo, né? Ué, mas ele não é Deus, ele não salvou os outros? Salva, desce da cruz, né? Preste atenção numa coisa. O mesmo povo que viu os milagres de Jesus, cegos que foram curados, aleijados que andaram, multiplicação dos pães, acalmar o mar e o vento, pessoas que viram paralíticos se levantarem, leprosos serem purificados, mortos como Lázaro, fugiu o nome aqui, Lázaro, né? Essas pessoas agora zombam de Cristo e escarnecem dele. Jesus também, ele é desamparado pelos próprios líderes, os líderes religiosos. Olha aqui o verso 30, o verso 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneciam também dele. Eram homens que conheciam a palavra de Deus, estavam zombando de Cristo, estavam escarnecendo de Deus. Ele também foi desamparado, escarnecido pelos ladrões que foram crucificados com eles. Olha o que diz aí o verso 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados, um de cada lado, junto com Jesus, né? Os próprios companheiros de cruz se insurgiram contra Cristo, né? Atirando aí setas venenosas contra o Filho de Deus, né? Eu queria que você percebesse em tudo isso, nesse sofrimento, né, aquilo que Jesus padeceu por nós. Agora, olha o verso 46. Jesus é desamparado por causa de mim e você, pelo próprio Pai. O universo inteiro se contorceu de dores. A Bíblia diz que o sol escondeu o seu rosto. O sol deixou de brilhar de meio-dia às 3 da tarde. Trevas inundaram a terra. Por quê? Porque Cristo se fez pecado por nós. Naquele momento, ele levou sobre ele
toda a nossa maldição. Por causa do nosso pecado, ele foi desamparado pelo próprio Pai. Deus pune em Jesus o nosso pecado. E por isso, o próprio Pai desampara o Filho naquela hora. Aleluia! Jesus na cruz bebe sozinho o cálice da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Querido, querida, você tem dúvida de que alguém ama você? Pois se você tem dúvida, eu quero dizer que esse é o Jesus que ama a mim e ama você, que foi capaz de sofrer tudo isso na cruz. E esse é o Deus Pai que entrega o seu Filho para que na cruz levasse as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas maldições. Mas eu queria mostrar para você algumas palavras de Jesus lá na cruz do Calvário. Primeiro, palavras em relação às pessoas. Veja, palavra de perdão. Está lá em Lucas 23, 34. Olha as palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Também palavras de salvação de Jesus na cruz. Ele diz para um daqueles ladrões: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ainda palavra de afeição, quando ele diz para João: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E ainda palavras em relação a Deus. Palavra de Jesus na cruz, que mostra que ele foi desamparado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, por causa da santidade de Deus, da justiça de Deus, Deus teve que desamparar o seu filho. E ali houve trevas sobre toda a terra. Jesus experimentou sede, desamparo, agonia, símbolos do próprio inferno, daquilo que nós estamos estudando nas terças-feiras. Queridos, foi na cruz que o texto diz, que a Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno. Foi ali que ele se fez pecado por mim e por você. É ali que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus por nós. Foi ali que ele suportou o justo castigo que os nossos pecados mereciam, mas ele levou sobre si na cruz do Calvário. As trevas no Calvário foram uma proclamação de que o Cordeiro de Deus seria imolado pelos pecados do mundo. Pelos pecados do mundo. Vou compartilhar mais uma vez a tela com você. Já estamos chegando quase no final da palavra dessa noite, né? E eu queria, então, compartilhar palavras em relação a si mesmo. Palavra de agonia. Jesus disse: tenho sede. Tenho sede. E eles pegaram vinagre, colocaram numa esponja e num caniço, tentaram dar de beber e ele não quis.
mas também palavras de vitória, quando ele disse, aleluia, tudo está consumado. Aleluia, tudo está consumado. E palavra de rendição, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E é nessa hora que lá no tabernáculo, lá no templo, o véu se rasga de cima a baixo. De cima a baixo, queridos. E agora, para terminar, queridos, eu quero falar do impacto da morte de Cristo na cruz. A gente já viu que o sol escondeu o seu rosto, as trevas encheram a terra. Isso está aí no versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, de meio-dia às 3, houve trevas sobre toda a terra. A própria natureza fazendo coro e se identificando com o sofrimento do Filho de Deus. Naquele momento, ele se fez pecado por nós. Naquele momento, Deus fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos nós. Consequências da vitória de Cristo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. De alto a baixo, a terra tremeu, fenderam-se as rochas. Está lá no versículo 21 de Mateus 27. Né? Abalou e mudou as estruturas engessadas, ainda no verso 51. Destruiu a dureza das pedras. Interessante, não é? Isso aqui, não é? Ele destruiu a dureza das pedras. Como se abalando as estruturas engessadas. Você lembra quando a lei foi dada através de Moisés lá no Sinai? O que aconteceu naquele monte? Houve um terremoto também. Agora, o terremoto significa que as demandas da lei foram cumpridas na morte de Cristo. Esse terremoto significa que a maldição da lei, aleluia, ela foi abolida para sempre por causa da morte de Cristo. Destruiu também, deixa eu passar aqui, ainda não. Nesse versículo 51, que fala que as pedras se fenderam, né? Homens de coração de pedra foram quebrantados com a morte de Cristo. Como exemplo, homens como Saulo, que era perseguidor do Evangelho, foi quebrantado pelo poder do Evangelho de Jesus. Agostinho, Lutero, né? Foram transformados e se tornaram homens cheios do Espírito Santo. Agora sim, o verso 52, não é? Cristo matou a morte com a sua morte. É a morte da morte na morte de Cristo. É muita morte. A morte já não tem a última palavra. Queridos, nesse momento de pandemia, quando tantas pessoas amadas, queridas, amigos, parentes, colegas, mesmo conhecidos, têm morrido,
por causa dessa pandemia, mas muitos servos de Deus também têm morrido. E agora, por causa daquilo que Jesus vai fazer na cruz do Calvário, a morte já não tem a última palavra. Cristo, com a sua morte, tirou o aguilhão da morte, ele venceu a morte. A palavra final agora não está mais na sepultura. Cristo entrou nas entranhas da morte, venceu a morte. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não morrerá eternamente. Sabe o que aconteceu naquele terremoto? Túmulos foram abertos. E pessoas que haviam dormido em Cristo, pessoas que haviam morrido em Cristo, elas ressuscitaram e apareceram aos seus entes queridos em Jerusalém, dando assim uma prévia do que vai acontecer quando Jesus voltar. E concluindo, queridos, o próprio centurião, aí no verso 54, o centurião reconheceu que Cristo de fato era o Filho de Deus. O centurião, os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto, tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. O povo vai sair do Calvário batendo nos peitos e lamentando. Queridos, mas para nós, a cruz não foi uma derrota. A cruz é o nosso triunfo. Na cruz, Jesus venceu o diabo. Naquela cruz, ele expôs o diabo e todas as suas hostes ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Vejo aí os textos de Colossenses e de 1 João. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aleluia. E 1 João 3, 8, a parte B. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Aleluia. Naquela cruz, Jesus nos justificou, nos perdoou, nos reconciliou com Deus e nos deu a sua paz. A cruz de Cristo é a nossa morte para o pecado e é a nossa mensagem, a nossa glória. Ô, querido, você que nessa noite esteve aí nos assistindo sobre o que representou a cruz de Cristo.